Paz do Senhor a todos. Meu nome é Marcelo Rodrigues, eu sou da equipe do jornal Hélio Cristão. Hélio Cristão é um jornal editado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vale das Virtudes, que nessa data comemora a 5ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e estamos na presente data com o nosso amado pastor Gessé Sobral. Pastor Gessé, ele é presidente da Assembleia de Deus de Betânia, na cidade de Piracicaba, e é o 3º secretário da Comadespa. Vai fazer umas perguntas relacionadas a missões, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Marcelo. Recentemente o senhor teve uma viagem, o senhor fez a África com uma comitiva de obreiros aqui da nossa igreja, falando um pouco sobre missões, falando um pouco sobre o trabalho que é dos missionários, né? Então seria a primeira pergunta nossa: qual foi a impressão que o senhor teve, qual foi o que o senhor conseguiu subtrair dessa experiência missionária que o senhor teve? Olha, foi uma experiência muito impactante. Primeiro porque o continente africano, ele traz um impacto para a civilização ocidental. E, tendo em vista a própria cultura e também muito das necessidades pelos quais nossos irmãos moçambicanos enfrentam. A experiência ela foi, de um lado, assim, impactante mesmo, quando nós vimos a miséria, a pobreza, as dificuldades que as pessoas enfrentam, como vivem com o mínimo do mínimo, e de outro lado foi enriquecedora, porque nós vimos lá um povo alegre, adorando e louvando o nome do Senhor. Então parece ter um contraste, né? Esse povo sofrido, esse povo que, do ponto de vista do que nós temos aqui no Brasil, não tem nada pior, pouca expectativa, né? Porque o ser humano vive muita expectativa de esperança, no sentido das questões governamentais, políticas e econômicas do país, ainda que o país passe por algumas transformações positivas, embora ainda lenta. Mas do outro lado foi muito enriquecedora. O missionário aqui desse ministério e a sua esposa estão fazendo um trabalho brilhante, que é o irmão Eberson, a missionária Giselma, seu filhinho cantando em dialeto, a recepção que nos deram, tão calorosa quando chegamos ali no aeroporto, com os irmãos cantando em dialeto, lá foi muito impactante, foi assim, emocionante. Depois o carinho com o qual nos recebeu na casa, né, 9 pessoas na casa dela, e a irmã cuidando da gente, o missionário correndo com a gente pelo canto, e a igreja, uma igreja muito jovem, porque a população de Moçambique, aproximadamente 68%, tem de 30 anos para baixo. Então, uma população muito jovem. E a igreja, na sua maioria, formada por jovens, adolescentes, muitas crianças. Muitas crianças. É uma igreja de futuro, mas muito mais, uma igreja de presente, mas muito mais de futuro. E o pastor está fazendo um trabalho brilhante lá, investindo nessa geração. E com certeza vamos ter futuramente lá obreiros nativos, cheios do Espírito Santo, que vai poder alavancar a obra do Senhor naquela região. Amém. Fizemos um batismo ali na cidade de Beira, no Oceano Índico, uma água muito gelada e ondas fortíssimas, mas eu não caí, de pé. De pé. E depois fomos a Muxumbi, entre muitas batalhas espirituais, ali para Chibababa, os irmãos em cima de caminhão, 50 quilômetros de terra, e fomos lá. Bebi um pouco marreu, comi um pouquinho mais de chima com molinho de galinha, mas trouxemos de lá uma coisa que fica guardada nos nossos corações. É impossível visitar aquele povo e não voltar amando-os. E não só isso, um amor que possa nos levar a ações reais. Por exemplo, tem um povo no norte de Muxumbi que tem a necessidade de cavar um poço. Pessoas andam 12, 20 quilômetros para pegar um balde de água. O pastor trabalha com uma escola, atendendo 50 crianças, mas tem necessidade de atender 100, 200, 300. Moçambique tem 800 mil crianças que estudam no chão. A nossa dimensão da realidade de Moçambique nunca será real se não for lá. Temos aproximadamente 23 a 25% da população aidética, então muitos órfãos, mulheres viúvas, então é muito forte. Embora quem desce no aeroporto das grandes cidades não enxergue isso.
Talvez esse é o grande erro de muitos brasileiros que vão para lá, até missionários, pastores, de que ficam nas 10 ou 15 cidades maiores que tem. Moçambique não tem muitas grandes cidades. Tem uma lá com 1 milhão de habitantes, que é a capital, Maputo. Depois tem Matola com 700 mil, Beira com 450 mil. Depois cidade de 250 mil, 100 mil habitantes. Não passa de 10 cidades ao total. E 1042 ou 1062 distritos rurais que eles chamam, que é onde a miséria está estampada por todo o campo. Miséria no sentido de não se ter nenhum tipo de saneamento básico, água tratada, mas ali a Assembleia de Deus Vale das Virtudes está semeando. Amém. A palavra de Deus. Pastor, o senhor mencionou agora há pouco sobre igreja, né? Na visão do senhor, que importância tem esse trabalho missionário para a igreja, no sentido de igreja local que envia o missionário, mas para a igreja universal? Qual que é o impacto que o senhor acha interessante que é causado na igreja quando ela envia o missionário? Na verdade, missões é a igreja. Não se pode dissociar as duas coisas, separar as duas coisas. Quando a gente fala de igreja, estamos falando de missões. A palavra igreja, eclésia, é os chamados para fora. A etimologia da palavra, o significado da palavra já nos traz, somos chamados. Então, missões e igreja é uma coisa que andam junto. A igreja, quando ela faz missões, ela justifica a sua existência. É o ide de Cristo sendo cumprido. Então, uma igreja que não faz missões, ela está morta espiritualmente. Ela pode ter um lindo coral, uma ótima orquestra, bons pregadores, até uma efusividade emocional nos cultos, mas se não traduzir em evangelismo local, onde estão, e em missões, seja ela no próprio país ou missões transculturais, a igreja está morta. Porque a igreja é um organismo vivo. E missões é o resultado dessa dinâmica desse organismo. É ide e pregai, ide e ensinai. É ordenança. A igreja não tem a opção de não evangelizar. A igreja não tem a opção de não fazer missões. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, igreja e missões são coisas indissociáveis, inseparáveis. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando a igreja faz missões, ela é uma igreja saudável. A igreja que não faz missões é a igreja doente. Se não está morta, está doente. Quando a igreja faz missões, ela tem um foco para fora. E quando ela olha a necessidade do mundo, Deus olha a sua necessidade. Uma igreja que faz missões nunca sofrerá necessidade alguma. Deus nunca deixará faltar nada. Uma igreja que faz missões, uma construção, para salariar pastores, para projetos sociais locais e tantas outras coisas que podem parecer até supérfluo, mas para uma igreja missionária Deus dá, que ela está mandando, ela está enviando. Então é a lei da semeadura, né? A quem pouco semeou, pouco colheu. A quem muito semeou, muito colheu. É a maior semeadura que a igreja faz, é investimento em missões. Aliás, é o maior investimento do ponto de vista até financeiro, é o maior e o melhor investimento que a igreja pode fazer. A igreja pode investir em tudo. Pode investir em educação, pode investir no social local, pode investir em prédios. Se ela não investir em missões, ela vamos dizer assim, ela está desviando recursos, finalidade. É o desvio de finalidade. Ela tem que investir em missões. A Assembleia de Deus está no Brasil fruto de missões. Não tem uma igreja brasileira que não foi fruto de missões. Todas as igrejas brasileiras, as históricas e as pentecostais clássicas, foram fruto de missões. Missionários que deixaram sua pátria, seja Europa ou América do Norte, vieram para aqui pregar a palavra de Deus. Então, a importância de missões na vida da igreja é essa. Ela cumpre o seu papel bíblico e teológico. Ela agrada o coração de Deus. Ela abre as portas em todas as áreas da vida. A igreja que faz missões, ela sara a vida dos seus membros. A igreja que tem missões tem menos problemas internos, tem menos fofoca, tem menos falta de santificação, porque missões move o coração de Deus. Move o coração de Deus. E missões sara os relacionamentos. Missões, eu digo assim, a obra missionária, ela oxigena a igreja. É como que você toda hora está respirando, recebendo oxigênio novo. Então, por isso que o ser humano não morre, né? Porque cada vez que respira, recebe oxigênio novo. Uma igreja que faz missões é isso.
ela está todo instante recebendo oxigênio espiritual novo. Por isso que ela sempre está sendo vivificada, renovada no poder do Espírito Santo. Mais do que isso, o Espírito Santo se responsabiliza por ela. Amém, amém, maravilha. E nós falamos de igreja, mas ainda existe aquela questão do membro em particular, como ele poderia investir em missões. Porque quando se pensa em enviar missionários, é necessário que esse missionário seja enviado por uma igreja, uma organização formada. Mas um membro particular, aquele que realmente tem um desejo de missão, o que o senhor aconselharia que ele faça? Qual é o conselho que o senhor daria para que ele aplique em missões? Como ele pode fazer isso? Bom, primeiramente é o seguinte, é a máxima que é usado em muitos seminários e muitos ensinos. Missões se faz com a coragem de quem envia, os pés de quem vão, os joelhos dos que oram e as mãos que contribuem. Então a igreja envia, tendo a responsabilidade do sustento. Não adianta mandar um missionário lá, primeiro, um missionário sem preparo. O missionário tem que ter preparo, e não só espiritual, teológico, preparo emocional, psicológico. É um homem que deve ser provado primeiro na comunidade, não é só ter a chamada. Então, a missão se faz com a coragem do pastor, do ministério, que envia esse missionário. A missão também se faz com os joelhos que se dobram para interceder, porque o missionário tem que ter cobertura espiritual. Eu estava na África com o pastor Silas, vice-presidente desse ministério, e teve uma noite que teve uma batalha espiritual muito grande, e nem falamos para os irmãos para que eles não ficassem com medo. Nós íamos caminhar 4 horas até Muxum fazer um batismo, e naquela noite uma entidade maligna, um espírito maligno entrou no nosso quarto e disse: se você for fazer esse batismo, eu vou acabar com a sua vida no Brasil. Uma batalha espiritual muito grande ali naquele quarto. Não dormimos nada, levantamos 4 da manhã e pegamos os irmãos, fomos para lá e fomos clamando o sangue de Jesus, fizemos o batismo no rio Xibababa, voltamos. Imagine a guerra espiritual que é. Então, missões precisa de joelhos, precisa de cobertura espiritual, porque os missionários são atacados, a família do missionário é atacada, às vezes é enfermidade, às vezes é luta na mente, no coração, tristeza, saudade da família, da pátria. Então não é só questão financeira, é a oração. A cobertura espiritual do missionário é muito importante. Pessoas que se preocupem, que mandem uma carta, um e-mail, por exemplo, sendo solidário com o missionário, palavras de encorajamento. O missionário precisa, palavras de encorajamento, dizendo que ele está no fundo do poço, mas que tem uma igreja que está segurando a ponta da mão. Então a igreja envia, os irmãos intercedem, cobrem com oração, com jejum, com consagração. Agora também tem as mãos que contribuem, porque tudo é dinheiro. Se alguém quiser falar em missões e não falar em dinheiro, é uma falácia, é um engano. É uma hipocrisia dizer assim: vamos falar em missões, não vamos falar em recursos. É preciso de recursos. Se a igreja tem um culto missionário, tem uma secretaria de missões, tem que arrecadar, tem que motivar as pessoas a investirem. Além dos dízimos e das ofertas, que não tem nada a ver com ofertas missionárias, ainda que a igreja, se o pastor assim sentir, for uma orientação da administração, pode ter algumas questões da igreja, como aqui me parece que as revistas dominicais, as ofertas ficam para o missionário, que é uma estratégia maravilhosa, né? E deu certo aqui nesse ministério, para ser copiado por outros ministérios no Brasil e no mundo. Mas muito mais, empresários precisam começar a investir em obra missionária, profissionais liberais, principalmente fazendo voto. Missões é o caminho para a prosperidade de muita gente. Fazer voto com o Senhor, da empresa crescer, parte dos recursos capitalizados, obra missionária. Pessoas que às vezes estão numa luta, numa dificuldade, e querem a bênção de Deus, mas não querem se dispor a fazer alguma coisa. E missões está aí. Então o membro pode contribuir, além dos seus dízimos, suas ofertas que traz a igreja, pode ser um ofertante regular da obra missionária. Porque quando o membro se torna um ofertante, um contribuinte regular da obra missionária, a equipe, a secretaria que trabalha com missões pode fazer planejamento. E uma boa estrutura missionária tem que ter planejamento, tem que ter projetos de planejamento. Isso precisa de recursos. Então os irmãos podem fazer missões, sabendo que não está fazendo favor para ninguém, que não está dando nada, está semeando no reino de Deus.
quando nós contribuímos com missões, Deus nos dá uma oportunidade de nós trabalharmos com Ele. Esse é o entendimento que quem contribui com missões tem que saber. Deus está me dando uma oportunidade para que eu possa trabalhar com Ele no maior empreendimento de Deus da terra, que é salvar almas. Salvar almas é tão importante, é tão sublime, que para salvar uma alma, Deus enviou Jesus. Então, se Ele deu seu próprio Filho, Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele também todas as coisas? Então um dia receberemos todas as coisas, aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e nem subiu o coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Assim, missões não pode ser somente responsabilidade, missões não podem ser somente uma carga, uma obrigação, uma tristeza, não. Missões tem que ser alegria. Quem contribui com missões tem que contribuir com alegria, com liberalidade, com coração aberto, porque só assim Deus aceita. E pode marcar a data. O crente começou a contribuir com missões, a vida dele na área financeira vai mudar. Amém. Isso é um projeto de Deus. Aqueles que te abençoar, disse Deus a Abraão, serão abençoados. Deus possa abençoar os irmãos, continue sendo uma igreja missionária. Amém, pastor. A última pergunta em relação ao missionário em si. A pessoa talvez se preocupa, como o senhor disse agora há pouco, numa preparação, em se preparar teologicamente, espiritualmente, mas para aquele membro que realmente ele não teve contato com teologia, uma coisa nesse sentido, para se preparar. Como é que o cristão, em Jesus Cristo, como é que ele pode ser um missionário? Será que ele precisa ser só enviado pela igreja, ou se na sua vizinhança ele pode ser um missionário? Como trabalhar esse quesito de ser um funcionário de Deus, vamos dizer assim, ser um missionário para ganhar almas? Atos capítulo 1, versículo 8 responde essa pergunta. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto, ali não está escrito primeiro, que é a confusão, tanto em Jerusalém, que é a nossa casa, o bairro onde nós moramos, como em Samaria, que seria aí, vamos dizer assim, o nosso estado, Judeia, nosso país, e até os confins da terra. Então nós devemos ser missionários a partir da nossa própria casa. Ganhamos os nossos para Jesus. A palavra de Deus diz assim: aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior que os infiéis. E tem uma palavra do sábio Salomão, em Provérbios, diz assim: aquele que ganha a alma, sábio é. A gente interpreta essa palavra como se fosse só ganhar almas para Deus, e na verdade não é. Pode se aplicar também nessa questão, e é aceitável. Na verdade está dizendo: aquele que ganha uma alma, sábio é. Ou seja, se você ganhar uma pessoa para você, quando você ganha o coração de uma pessoa que se torna teu amigo, quando o pai ganha o coração do filho, quando o filho ganha o coração do pai, quando o esposo ganha o coração da esposa, então quem ganha alma, sábio é. Ele interpreta ganhar só para Cristo, nós temos que ganhar para nós também, que é o grande problema da igreja. Nós temos que ganhar o mundo para Jesus, mas não ganhamos nem para nós. E aí começa a dar esse conflito. Queremos levar a pessoa a Cristo, não conseguimos nem trazer as pessoas a nós. Que a igreja é uma comunidade. Verdade. A igreja, comunidade quer dizer tudo em comum. É isso que a igreja de Atos nasce assim: doutrina, partir do pão e oração, tudo comum, a ponto de ninguém dizia que o que tinha era seu, mas que tudo era de todos. Essa é a nossa visão. Então é possível. Tem uns que têm chamada para ir, outros têm chamada para ficar. Não importa quem vai, quem fica, todos somos missionários em potenciais. Basta desenvolver isso. Ok, pastor. Quero agradecer então, em nome da equipe do Elo Cristão, uma entrevista aqui com o nosso amado pastor Gessé Sobral. Deus abençoe.